Olá, turma! Senti muito saudade de vocês. Nós voltamos para falar um pouco sobre redação. Vamos rever um pouquinho das nossas aulas, né? Fazer uma espécie de revisão, tá certo? De produção textual. A intenção desse vídeo é fazer com que você faça uma redação perfeita, aquela redação nota 1000. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho como a gente precisa trabalhar a estrutura da redação nota 1000. Eu quero falar para vocês que nós precisamos compreender que na redação nota 1000 nós temos 5 competências. Eu já falei sobre isso para vocês, mas hoje eu vou dar uma revisada como eu falei. Existem 5 competências. A competência 1 é o domínio da escrita, certo? Para que você faça uma redação nota 1000, faz-se necessário que você produza o seu texto com a preocupação da ortografia, trabalhar as margens, observar os sinais de pontuação. É importantíssimo que você compreenda e que você saiba também fazer a divisão silábica no final das margens, certo? Assim, a sua redação vai ficar organizada e vai estar bem escrita. Então, a primeira competência os avaliadores, eles vão primeiro analisar o domínio da tua escrita. Eles vão querer saber se você realmente domina a norma padrão da língua, certo? A competência 2, você vai precisar compreender o tema e não fugir do que é proposto. Por exemplo, vamos aqui dar um exemplo. Se o tema da redação for falando sobre o racismo no Brasil, você tem que focar em quê? Você tem que falar sobre o racismo, mas não vale fugir do tema e você falar do racismo num contexto geral, vamos dizer assim, falar do racismo nos Estados Unidos, em outros países, não. O foco, você tem que focar nas palavras-chave, racismo e Brasil. Então você tem que observar o tema, analisa o que o tema está pedindo, compreender o tema e a partir daí você vai então estar fazendo o que pede na competência 2. Então é importantíssimo para que você não venha fugir do tema proposto. Por exemplo, se a redação que você for falar sobre, por exemplo, a violência contra a mulher na sociedade brasileira, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que focar, observar o tema. Foca nas palavras-chave, certo? Violência, mulher, sociedade brasileira. Lê o tema com muita cautela, muito cuidado, é importantíssimo que você faça isso. Então, baseado no tema, observando o tema, você então inicia a tua redação, certo? Então é importantíssimo, se você fizer isso, se você compreender o tema, não fugindo daquilo que está propondo, então você vai estar aí cumprindo com aquilo que está sendo exigido na competência 2, certo? Agora vamos para a competência 3. Competência 3. O que se exige na competência 3? Vamos lá. Você tem que selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então você precisa fazer essa seleção, organizar bem o teu texto, ter uma boa coesão, boa coerência no teu texto, fazer aquele teu texto bem organizado, em cima do tema proposto. Você como se fosse a competência 3, a continuação da 2. A partir do momento que você compreendeu a competência 2, na 3 você vai organizar o seu tema proposto. Você vai selecionar, você vai relacionar direitinho, organizar, interpretar as informações. E é importantíssimo. Se você fizer isso, você estará cumprindo o que é exigido na competência 3. E agora vamos para a competência 4. Muita atenção. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. É necessário que você pense aí no teu argumento, que você vai usar na tua redação. Então, a partir do momento que você escolheu aí teus argumentos, você vai organizar
como eu falei, vai continuar aí nessa sequência da coesão, da coerência, organizando o teu texto, então você vai estar cumprindo a competência 4. Aquilo que for necessário para a construção dessa sua argumentação. Ou seja, para ficar mais claro, não basta você defender uma ideia, não basta você ter um argumento. Você precisa ter um argumento, mas esse argumento tem que ser costurado no texto. Ou seja, não adianta você escolher palavras bonitas, jogar no teu texto e esse texto não fazer sentido algum. Então é muito importante que você, a partir do momento que você tem o seu argumento, você vai costurar isso num tema e você vai fazer essa redação organizada com tudo aquilo que se faz necessário para que essa construção fique perfeita. A competência 5, né, a última competência, os avaliadores vão observar o quê? Eles vão observar se você respeitou os direitos humanos. Então aqui na redação, não é momento de você estar dando a sua opinião, vamos dizer assim, desrespeitando os direitos humanos, falando contra alguma religião, ou de forma desrespeitosa, ou de forma racista. Isso aí, realmente você não vai estar cumprindo o que exige na competência 5. É estritamente fundamental, necessário que você respeite os direitos humanos, certo? Então essas são as 5 competências e nós vamos dar uma breve pausa para a segunda parte e nós vamos dar continuidade. Pronto, turma, voltamos. Eu gostaria de dizer para vocês que vai ficar um material anexado. Eu gostaria que nessa segunda parte vocês acompanhassem essa aula junto com o material que eu estou deixando aí na descrição, ok? Vamos lá. Dando continuidade, nós falamos agora há pouco sobre 5 competências, né, que nós temos que cumprir para que nós possamos fazer uma redação nota 1000. Porém, também, além das 5 competências, existem as pontuações. Então vamos a ela, vamos entender um pouquinho sobre a redação, para que a gente possa compreender aquilo que a gente vai estar produzindo, né? Então vamos lá. Como está aqui, ó, são 6 os níveis de desempenho, certo? Da redação. Cada nível desse, o avaliador, ele vai dar a pontuação de acordo com o que se exige. Então, para que o aluno, é como se a redação, deixa eu desenhar aqui que eu acho que vai ficar melhor. O avaliador vai olhar a tua redação. A primeira coisa que ele vai observar, se você fez aqui, demonstrou excelente domínio da escrita, certo? Da tua modalidade formal e escrita. Acompanhe junto comigo, tá bom, gente? Desvios gramaticais, ele vai observar se teve algum desvio gramatical, algum erro de conversão da escrita, né? Vai ser analisado tudo isso. Então, suponhamos que você foi perfeito, fez tudo direitinho, a tua escrita, a modalidade de escrita foi perfeita, aí você vai ganhar 200 pontos, certo? Mas suponhamos que você até demonstrou um bom domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, escolheu bem o teu registro, mas você teve alguns desvios, poucos desvios gramaticais, algum erro, um ou outro erro. Então aí você já vai perder algumas pontuações, você já perde já 40 pontos aqui, certo? Então a tua nota já não vai ser mais de 200, vai ser 160, certo? Isso, claro, em cada competência. Deixa eu colocar aqui, suponhamos que o avaliador ele esteja observando a competência 1. Vocês estão lembrando que a competência 1 tem a ver com a tua escrita, né? A forma padrão da língua. Então ele está analisando, primeira coisa, ele vai analisar a tua escrita, certo? Quando ele analisa a tua escrita, ele vê se está tudo perfeito. Está tudo perfeito, você não teve nenhum erro gramatical, nenhum desvio gramatical, você respeitou a margem, fez tudo direitinho, seguiu todos os sinais de pontuação, colocou vírgula onde tem que colocar, ponto onde tem que colocar, então fez tudo perfeito. Então, nessa competência 1, você ganhou 200 pontos. Se você teve um ou outro desvio gramatical, de repente algumas palavras que você não acentuou, esqueceu alguns pontos, né, alguns sinais de pontuação, você pecou um pouco na margem, então você perdeu esses 40 pontos. Então, na competência 1, você já não vai tirar os 200 pontos.
você vai tirar os 160 pontos, certo? O avaliador, ele também vai olhar o seguinte, suponhamos que, pronto, você não tirou 200, não tirou 160. O que leva ele a te dar 120 na pontuação? Vamos lá, acompanha comigo. Ele vai observar o seguinte, que você demonstra um domínio mediano, você está na média, certo? Da modalidade escrita formal da língua padrão, certo? Da nossa língua. Você escolheu bem os registros, com alguns desvios gramaticais e de conversão da escrita. Você errou um pouco mais. Você perdeu alguns pontos, tirou 120 e assim sucessivamente. A tua nota vai caindo. 40 pontos. Demonstra domínio precário, gente. Preste atenção. Você demonstrou domínio precário da modalidade escrita formal da língua, certo? Com diversificados e frequentes desvios gramaticais. A escolha de registro e de conversão da escrita. Você errou bem mais, ele vai começar a pontuar esses teus erros e aí você ficou com 40 pontos. Mas o que te leva a zerar? Lembrando, o avaliador está observando o quê? A competência 1 da tua redação. Você tira 0 quando o quê? Quando você demonstra desconhecimento da modalidade escrita. Desculpa, gente. Você realmente errou tudo, você pecou na margem. Dificilmente isso vai acontecer, né? Um aluno errar tudo. Então, ele zera. Caso aconteça, ele vai zerar a redação, certo? Lembrando que isso vai acontecer em cada uma das competências. Vamos dar aqui um exemplo. Suponhamos que o avaliador, ele está aqui observando, deixa eu ver esse lado aqui que eu acho que é melhor, né, gente, para vocês acompanhar. Vamos colocar aqui, certo? Ele está avaliando a competência 1. Na competência 1, suponhamos que você teve só alguns desvios gramaticais, você tirou o quê? 160 pontos. Então, ele vai colocar aqui 160 pontos. Depois ele vai avaliar a competência 2. Suponhamos que a competência 2 é aquela competência que tem a ver com o quê? O tema. Você observou o tema e você compreendeu o tema, certo? Ele percebeu que você compreendeu o suficiente para fazer uma boa postura aí com os teus argumentos. Então, ele deu, vamos colocar aqui 200 pontos. Competência 2. 200 pontos. Aí ele vai avaliar a competência 3. Na competência 3, ele vai avaliar se você tirou os 200 pontos, 160 pontos, se o teu texto for organizado. Com base nisso, você vai tirar alguma nota. Vamos supor que o seu texto, você até fez um argumento bom, mas aí você não soube organizar direitinho. Você tirou 80 pontos, certo? Vamos colocar aqui 80 pontos. Vai para a competência 4. Lembrando que nós estamos explicando para que vocês compreendam como é que é feita a correção, certo? Da tua redação. Então, na competência 4, ele observou e viu que você teve bons argumentos, porém você não soube costurar isso no texto, né? Não foi bom na coesão, na coerência, pecou um pouquinho. Aí você tirou 40 pontos. Lembrando que aqui é a competência 3, na competência 4 tirou 40 pontos. Certo? E aí ele foi para a última competência, certo? A competência 5, ele viu que você não feriu os direitos humanos, você organizou bem o teu texto em cima disso. Vou botar aqui que você tirou 200 pontos, certo? O que ele vai fazer? Esse avaliador, ele vai somar cada uma dessas notas, certo? 18, né? 6. Tirou o quê? 680 pontos. Então, qual vai ser a nota final do aluno? 680. Então, é assim que é feita a correção da nota do Enem. Então, é dessa forma, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Nós vamos aqui daqui a pouco ler um texto, esse texto que nós colocamos aqui, o tema, né? Publicidade infantil é questão no Brasil. Vamos dar fazer uma leitura desse texto. Eu gostaria
eu gostaria que vocês acompanhassem comigo o texto, certo? Como eu falei, esse texto vai estar anexado juntamente com o material de vocês, certo, gente? Vamos lá, acompanhe comigo. Publicidade infantil em questão no Brasil. Essa redação que eu vou ler, lembrando que ela é uma redação nota 1000, certo? Ela realmente foi perfeita e nós vamos ver por quê, né? A redação diz assim: desde o início da expansão da rede dos meios de comunicação no Brasil, em especial o rádio e a televisão, a mídia publicitária tem veiculado propagandas destinadas ao público infantil, mesmo que os produtos ou serviços anunciados não sejam destinados a este. Na década de 1970, por exemplo, era transmitida na rádio a propaganda de um banco utilizando personagens folclóricos, chamando a atenção das crianças, que assim persuadiam os pais a consumir. É sabido que no período da infância, o ser humano ainda não desenvolveu claramente seu senso crítico e assim é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados, filmes, gibis ou simplesmente pela combinação de sons e cores de que a publicidade dispõe. Os adolescentes também são alvo, numa fase em que o consumo pode ser sinônimo de autoafirmação. Ciente deste fato, a mídia cria os mais diversos produtos, fazendo uso desses atributos, como brindes em lanches, produtos de higiene, com imagem de personagens e até mesmo utilizando atores e modelos mirins nos comerciais. Muitos pais têm então se queixado do comportamento consumista de seus filhos, apelando para a Organização de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Em abril de 2014, foi aprovada uma resolução que julga abusiva essa publicidade infantil, gerando conflito entre as empresas, organizações publicitárias e os defensores dos direitos deste público-alvo. Entretanto, tal resolução configura um importante passo dado pelo Brasil com relação ao marketing infantil. Alguns países cujo índice de escolaridade é o maior que o brasileiro já possuem legislação que limita os conteúdos e horários de exibição dos comerciais destinados às crianças. Outros, como a Noruega, proíbe completamente qualquer publicidade infantil. A legislação brasileira necessita, portanto, continuar a romper com as barreiras impostas pela indústria publicitária, a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e falsa persuasão. No âmbito educacional, as escolas devem auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica. Dessa forma, é importante que sejam ensinados e discutidos nas aulas de aula os conceitos de cidadania, consumismo, publicidade, etc., adequando-os a cada faixa etária. Aqui foi escrita pela Gabriela Costa, essa aluna. Eu peço desculpa aí por alguma falha, viu? A minha visão não está muito boa, mas eu espero que vocês tenham compreendido a intenção. E esse texto, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu gostaria que vocês lessem esse texto com calma, vai ser a nossa atividade, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão observar, primeiro, o tema. Observe o tema. Vocês vão avaliar, fazer uma espécie de análise dessa redação. Você vai analisar essa questão, você vai marcar onde está falando sobre as palavras-chave. Publicidade infantil em questão no Brasil. Você vai pegar essas palavras-chave no texto e vai observar. Normalmente, gente, quando um aluno que faz uma redação dessa, nota 1000, normalmente o que ele faz? Ele já inicia a sua introdução, já trazendo o tema de forma direta. Ele não faz arrudeios, ele entra diretamente no tema proposto, já começa citando o tema. Então você vai fazer o quê? Você observa aí a tua introdução da redação, vai aí sublinhando aquilo que você observou com relação ao tema, certo? Outra coisa que eu queria que você também destacasse nessa redação, eu gostaria que você sublinhasse aí a questão do repertório sociocultural. Ah, tia, eu não sei nem o que é isso. O que é repertório sociocultural? Repertório sociocultural nada mais é do que você observar nesse teu texto se a aluna, no caso a aluna Gabriela,
se ela trouxe algum fato marcante, algum fato novo, certo? E ela introduziu nessa redação. Pode ser o quê? De repente ela está falando, ela viu que o tema é publicidade infantil e ela lembrou de um filme, ela lembrou de quê? De uma lei, alguma coisa que falando sobre o assunto. Então tudo aquilo que você coloca na tua redação para enriquecê-la, trazendo esse argumento, né? É muito bom. Então, a gente chama isso de quê? De repertório sociocultural. Ou seja, pode ser um filme, né? Que a pessoa citou, que a aluna citou. Pode ser uma lei, como eu falei. Vocês vão analisar. Onde foi? Será que a Gabriela Costa, ela colocou algum repertório sociocultural? Ela citou alguma lei? Ela citou algum documentário? Ela citou algum filme? Ela citou algum dado que, de repente, reforce o seu argumento? Então, o que você vai fazer? Você vai sublinhar a redação, você vai colocar repertório sociocultural, certo? E você vai fazer isso aí, você vai fazer toda essa análise e eu gostaria que vocês entregassem, tire uma foto, certo? Com a análise que você fez, aquilo que você observou. Você vai falar o que você pensou dessa redação e aí o que você vai fazer? Primeiro, sublinhar, certo? Repertório sociocultural, a palavra-chave do tema, vai ver a coesão, coerência, está bem organizado o teu texto, como é que você prova que realmente o desenvolvimento, tá? Vamos dizer aqui, são 4 parágrafos, certo? O primeiro é a introdução. Os 2 do meio são desenvolvimento, né, que é o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e o último aqui é a conclusão, certo? Normalmente, no último parágrafo, o que o aluno faz, né? Ele vai trazer aí uma intervenção. O que seria intervenção? Seria uma proposta de solução. É claro que o Enem, o governo, não espera que você vá solucionar o problema do Brasil, né? E muito menos essa questão, que é um assunto bem complexo. Mas ele espera que você faça o quê? Ele espera que você traga uma proposta de intervenção, que seria o quê? Uma solução, uma possível solução para o problema existente. Então, normalmente, na tua conclusão, o que vai acontecer? Você vai voltar aí para a tua introdução, vai fazer essa costura no teu texto e vai finalizar a redação trazendo uma proposta de solução. O que seria necessário para amenizar pelo menos esse problema da publicidade infantil no Brasil? Então você vai verificar essa questão, ver qual foi o agente, nós já falamos isso em aulas anteriores, né, sobre o último parágrafo, seria a competência 5, né, também. O último parágrafo seria essa intervenção, então você tem que ver isso aí. Então qual vai ser o exercício? Primeiro, como eu falei, sublinhar, vai ser a primeira parte. Segundo, você vai fazer aí pelo menos em 5 linhas, você vai escrever a tua análise geral do que você achou da redação. Você vai tirar uma foto do teu exercício e você vai entregar até a próxima aula. Então espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, o meu também aí no link vai estar meu e-mail. Gostaria que vocês mandassem por e-mail, certo? Eu acho que é melhor. Manda por e-mail, certo? A tua redação, que eu vou avaliar e a gente de repente pode até voltar a tirar alguma dúvida com vocês, tá bom? Abraço!